Hoje vamos explorar o que aconteceria se os vilões da Disney vencessem no final de suas histórias. De simpatizantes a odiadores declarados, Scar praticamente leva a taça quando se trata de vilões populares da Disney. Scar foi um dos vilões que chegou mais perto da vitória, praticamente vencendo, ainda que temporariamente. Ele governou as Terras do Reino por alguns anos antes de Nala trazer Simba de volta à Pedra do Reino, para retomar o trono. Mas e se Scar tivesse conseguido impedir esse resultado? Observando o que ocorreu no reino durante o reinado de Scar, é evidente que a situação só se agravaria. A Terra sofria uma fome séria devido às hienas que vagavam livremente como pagamento por sua cooperação com Scar. Para piorar, ele forçou seu povo a caçar para alimentar as hienas enquanto eles mesmos passavam fome. Chegou a hora do jantar e não temos prato principal. Se Simba não tivesse retornado a tempo de destronar Scar, a fome teria se agravado até não haver mais recursos para os leões. As únicas criaturas com um final relativamente feliz neste caso seriam as hienas, que ironicamente acabariam comendo Scar devido à eventual falta de comida, e depois umas às outras, já que não havia mais nada para comer. Vamos falar sobre um dos vilões menos apreciados da Disney, os alienígenas de O Galinho Chicken Little. Esses caras também são vilões que de certa forma venceram, pois suas motivações não eram realmente malignas. Na realidade, eles apenas queriam encontrar Kirby, seu filho perdido. Por que você levou nosso filho? A principal questão é o que teria acontecido se eles demorassem mais para encontrar o Kirby. Se o Chicken Little não fosse tão observador, os alienígenas poderiam ter causado uma destruição ainda maior. Com isso, eles reverteram a maioria dos danos causados. A única razão pela qual não deslobotomizaram a Foxy Loxy foi porque Runch sugeriu, de forma assustadora em retrospecto, mantê-la assim. Como os alienígenas eram bastante tranquilos, eles seriam alguns dos poucos nesta lista para os quais poderíamos torcer para vencer, mesmo que pudessem potencialmente causar uma das maiores destruições. Vamos falar sobre a primeira vilã da Disney, a Rainha Má de Branca de Neve. Embora não seja tão popular quanto Scar e Úrsula, a rainha compensa com pura mesquinhez e maldade. Quer dizer, o objetivo inteiro dessa mulher era matar a Penteada só porque um espelho mágico disse que ela era mais bonita. Com um motivo tão simples, não é difícil imaginar como as coisas teriam se desenrolado se ela tivesse vencido. Branca de Neve estaria morta, e já que a Rainha Má é rainha, é improvável que alguém possa fazer algo a respeito. Os anões provavelmente tentariam se vingar, mas a meticulosa Rainha Má estaria preparada para isso. O Rei Chifrudo, possivelmente o vilão mais sombrio da Disney, deixou seus objetivos claros desde o início. Ele desejava apenas uma coisa: levantar um exército de mortos para servir como seus drones na conquista global absoluta. A parte mais assustadora de seu plano era que ele não envolvia a vida em nenhum nível. O Rei Chifrudo queria matar todos os seres vivos do planeta e essencialmente governar seu próprio pequeno pedaço do inferno. Se dependesse dele, a Terra viraria um inferno sem vida e em chamas. A única vida não morta que poderia existir seria o Creeper, provavelmente apenas como saco de pancadas do Rei Chifrudo se necessário. Apesar de ser difícil imaginar Hans vencendo comparado à maioria dos vilões da lista, vamos defender seu ponto de vista desta vez. Vamos imaginar um cenário hipotético realmente louco. E se Hans simplesmente não fosse estúpido? A ambição do homem era se casar com a realeza. Ele queria usurpar o trono assassinando a princesa. Se ao menos alguém lá fora te amasse... A princesa que de qualquer forma estava apaixonada por ele. Mesmo que ele conseguisse, teria que matar Elsa também, que possui poderes sobrenaturais de gelo. Por outro lado, Hans poderia ter vencido apenas por não ser um assassino. Ele poderia ter esquecido seu plano vilanesco, apreciado o amor de uma princesa da Disney por ele, e se casado com riqueza e poder. Ele viveria feliz para sempre, mesmo que por meios desonestos. Sentiríamos pena de Kristoff, mas Elsa provavelmente está solteira, certo? Em seguida, temos o vilão Príncipe John, conhecido por seu trabalho recente no comitê de preços do Switch 2. Minha pobre carteira. Chega de lamentações, vamos falar sobre o primo do Chester Cheetah, Príncipe John. Seu objetivo era simples, dinheiro e muito dele. Ele se vangloriava de roubar dos pobres para dar aos ricos. Se capturasse Robin Hood, não hesitaria em eliminá-lo. O Príncipe John condenou rapidamente Freytuck à morte para atrair Robin Hood, mostrando sua implacabilidade em alcançar seus objetivos. Ele é apenas uma criança mimada com uma coroa. Se tivesse vencido, estaria acumulando comida, dinheiro e recursos, dando ao povo apenas o suficiente para viver e continuar gerando dinheiro para ele, tornando isso mais óbvio. A família que economiza junta paga junta. Mesmo com Robin Hood fora, seus amigos e entes queridos estariam prontos para realizar um golpe de estado e usurpar o trono deste gato corrupto. Seja alguém corrupto como o xerife ou alguém com moral como o pequeno John, definitivamente poderiam tomar o trono do rei. Porém, ainda que a Terra enfrentasse grave ameaça, o Príncipe John não desfrutaria dos espólios da vitória por muito tempo. Shere Khan é um vilão com uma motivação simples. Ele só quer matar as pessoas que entram na selva.
É sério, é apenas isso. Se Shere Khan vencesse, ele teria comido uma criança sem laços com o mundo humano. Sem família na aldeia para vingá-lo, a maior reprimenda que ele poderia receber seria apanhar de Baloo e Bagheera como vingança. De qualquer forma, é difícil criar um final feliz a partir de uma criança sendo morta por um tigre. Clayton tinha um motivo simples: enriquecer rapidamente vendendo ilegalmente gorilas de caça. Embora sua vitória lhe tivesse dado alguma riqueza, ele provavelmente não teria aproveitado os despojos por muito tempo. Se Clayton tivesse vendido todos os gorilas, ainda teria o problema dos cativos. Ele teria que libertar Tarzan, Jane, o pai dela e lidar com eles, ou teria que se livrar deles. Como um caçador habilidoso, ele provavelmente preferiria lidar com o por último, mas isso poderia ter consequências negativas. Jane e seu pai, cientistas renomados, desapareceram misteriosamente. A ausência deles surpreendeu a comunidade. Coincidentemente, Clayton obteve e vendeu centenas de gorilas logo após o sumiço da dupla, que estava ansiosa para conhecer os primatas. Clayton provavelmente ficaria preso pelo resto da vida, mas pelo menos seria rico. Espero que tenha valido a pena, Clayton. Muitos vilões da Disney são gananciosos, mas Edgar era excepcionalmente mesquinho. Tipo, você é mau o suficiente para abandonar os amados gatos e gatinhos do seu chefe por dinheiro, mas é muito covarde para garantir que eles não voltem? O cara era um completo covarde, mas se não fosse, ele ainda seria um covarde, porém rico. Além de seu chefe e advogado, apenas animais sabiam o que ele fez. E este é um dos filmes em que eles só podem conversar entre si, então o testemunho deles não faria muito para impedir Edgar. Também temos a sensação de que Edgar seria atormentado por sua consciência, pois, embora não fosse um bom sujeito, ele não era completamente insensível como o típico vilão da Disney. Claude Frollo, personagem da Disney, era um ser humano extremamente insensível e desprezível em todos os aspectos imagináveis. Sinceramente, quero pular ele, pois nem quero dar a ele a satisfação de hipoteticamente vencer. Mas tudo bem, vamos dizer que Frollo conseguiu realizar suas fantasias malignas antes de sua inevitável viagem ao inferno. Para começar, Quasimodo e Esmeralda já estariam mortos. Ele teria que contratar alguém para tocar o sino, e ainda estaria sedento, mas enfrentaria muitas reações adversas, principalmente da igreja. Após a correta crítica do arcebispo à loucura de Frollo, este respondeu com insultos e agressão física ao idoso, empurrando-o escada abaixo, o que poderia tê-lo matado se não fosse pela proteção divina. Neste universo alternativo, mesmo que a estátua senciente não tenha matado Frollo, ele provavelmente seria rebaixado e enfrentaria sérias punições legais. Ele passaria o resto da vida na prisão ou se escondendo da culpa e delírios de uma santidade que nunca possuiu. Se Frollo tivesse vencido, sua vitória seria uma das mais breves e a estátua sagrada o teria enviado para o inferno. Então, basicamente, ele tem um final ainda pior dessa maneira. A seguir temos o autoproclamado capitalista aventureiro Comandante Rourke. Independente de como se rotule, Rourke é um mercenário nato preocupado apenas com missões lucrativas. Se ele tivesse sucesso, não só teria ficado absurdamente rico, mas também apresentado ao mundo uma fonte extremamente valiosa de energia, capaz de avançar a tecnologia e expandir a vida humana. Apesar de controverso, Rourke seria lembrado como o homem que aumentou a longevidade e qualidade de vida humana, mas conhecendo-o, ele tornaria isso disponível apenas para os poucos ricos o suficiente para pagar por isso. A tecnologia avançaria, mas monstros como Rourke se tornariam comuns. Bill Sikes, um dos vilões mais gananciosos da Disney, é um agiota que está apenas fazendo seu trabalho em Oliver e companhia. É um trabalho impiedoso e ilegal. No filme, um dos devedores atuais era Fagin, e devemos agradecê-lo por ter consciência, pois as coisas teriam terminado muito pior se ele não tivesse. Se Fagin não tivesse uma bússola moral, ele poderia ter se aproveitado quando Sikes sequestrou Jane para pedir resgate aos seus pais ricos. Isso teria evitado que Sikes fosse atingido por um trem e garantido que ele recebesse o dinheiro que Fagin devia, mesmo que significasse traumatizar uma menina para sempre. Não há razões para duvidar que os pais de Jane pagariam seu resgate, nem que Sikes não tomaria cuidado suficiente para evitar ser pego depois. O governador Ratcliffe, seu poder supostamente muito recomendado, é o próximo. Se Ratcliffe vencesse, estaria nas nuvens ao eliminar os obstáculos, isto é, as pessoas que encontrou na Virgínia. Ratcliffe logo se decepcionou ao descobrir que Smith estava certo. Não havia ouro suficiente para justificar um genocídio. Quer dizer, concedido, eu não acho que exista uma quantidade de ouro que justifique um genocídio, mas quando você mata centenas de indígenas, você quer pelo menos ser pago por isso, certo? Como mais ele poderia manter aquela figura gloriosa dele? Sendo honesto, alguns desses personagens tinham objetivos tão absurdos que imaginar a vitória deles parecia improvável. Pegue a Cruella, por exemplo. Essa mulher literalmente só queria um casaco de pele feito de pele de filhotes. Se ela tivesse sucesso, logo a polícia a rastrearia e prenderia.
Conhecendo a Cruella, ela não teria perdido tempo antes de começar a exibir seu novo casaco. E não é preciso ser um mestre detetive para pensar, ei, talvez a carga de filhotes desaparecidos tenha algum tipo de conexão com a senhora instável que se gaba de seu casaco feito de uma carga de pele de filhote. Eu sou um gênio. Quanto a outro dos vilões de menor importância, Slade, Amos Slade era realmente apenas um vilão por procuração. No fundo, ele tinha um bom coração, tanto que estava disposto a caçar uma raposa como vingança por acidentalmente ter causado a quebra da perna do seu cachorro. Se ele tivesse conseguido, teria matado Ted apenas para ser preso por invadir uma reserva de animais selvagens e matar um deles. Além disso, seu outro cachorro lamentaria a morte de um amigo de infância, então realmente não haveria vitória nessa situação. Estamos felizes que ele teve força para terminar sua história como fez. Talvez a vilã mais mesquinha da Disney tenha sido a Malévola. A mulher dedicou 16 anos de sua vida para garantir que uma garota fosse morta antes dos 16 anos, tudo porque não foi convidada para o batizado dela. Em suas próprias palavras, se preocupar com Aurora estava fazendo com que ela tivesse dificuldades para dormir à noite. Então, se essa adolescente específica tivesse morrido e permanecido morta por alguma razão inexplicável, o horário de sono de Malévola teria sido corrigido. Quer dizer, bom pra ela, né, eu acho. Tipo, ok, levou 16 anos e inúmeros recursos e noites sem dormir nesse meio tempo, mas você certamente a matou. Sério, o que você ganhou com isso, senhora? Esperançosamente, essa vitória ajudaria a Malévola a aprender que existem hobbies melhores do que mirar obsessivamente em uma adolescente. A seguir temos a Lady Tremaine, que... Pra ser sincero, só a mencionei porque ela é uma antagonista memorável. Ela não tinha nenhum objetivo além de ser uma pessoa abusiva e desprezível. Se ela tivesse sucesso, Cinderela continuaria triste, uma enteada seria rica, e ela permaneceria rica. Há coisas realmente notáveis aqui. Vamos para algo mais interessante. Mãe Gothel foi bem sucedida durante a maior parte da vida de Rapunzel, conseguindo 18 anos de longevidade com seu cabelo mágico. Se Flynn não tivesse cortado o cabelo de Rapunzel e desintegrado sua futura sogra, existem duas possibilidades. O mais provável é que Gothel viveria como sempre até a morte de Rapunzel, mantendo-a trancada ainda mais firmemente para que não escapasse. Mas também há uma possibilidade mais mórbida. O cabelo da Rapunzel tem propriedades curativas. Isso nos faz questionar se essas características também se aplicariam à própria Rapunzel. Em suma, o cabelo mágico da Rapunzel poderia prolongar sua expectativa de vida, dando a Gothel mais tempo para se deleitar em sua suposta beleza e mais tempo para Rapunzel sofrer. Eu sou muito aliviado que vários desses vilões não venceram, caramba. E agora, sem mais delongas, é o homem que permite que você viva em seu reino de graça, e ele nem mesmo cobra aluguel. É o Rei Magnífico, um homem com intenções razoáveis que foram totalmente corrompidas pela magia negra. Suponha que o Rei Magnífico tenha absorvido todos os desejos em Rosas e usado Star como uma bateria improvisada. Se o poder da amizade não tivesse salvado o dia, Rosas teria se ferrado. Star é praticamente a personificação da magia da Disney. Com a magia da Star, a própria de Magnífico, e o poder absorvido dos desejos de Rosas, ele seria praticamente o deus de seu pequeno reino insular. Não haverá mais desejos às estrelas nunca mais. Claro, com seu ego agora do tamanho de um planeta, Magnífico não pararia por aí. Ele tomaria reino após reino, acumulando cada vez mais magia ao longo do caminho, e negando ao povo o acesso a qualquer magia da Disney. Se Magnífico tivesse vencido, finais felizes seriam raros no universo da Disney. Desejar uma estrela não seria tão confiável quanto era para Gepeto, a menos que o rei estivesse fazendo os desejos. A seguir vamos falar sobre a vilã cuja beleza não é rivalizada por ninguém. Estou falando, é claro, sobre Yzma. Entre o filme e o spin-off do Kronk, Yzma recuperou a maioria de suas características humanas, após ser transformada em gato. Suponhamos que Yzma tivesse conseguido usurpar o trono de Cusco. Sinceramente, não sei se seria muito pior. Cusco se redimiu através de sua amizade com Pátia, o que não teria acontecido sem Yzma tentar assassiná-lo. Porém, devemos questionar se Yzma seria uma governante muito pior do que Cusco era no início do filme. Não nos entenda mal, ela teria sido terrível, e seu narcisismo a teria levado a refazer o reino à sua imagem, independente da opinião das pessoas, mas Cusco estava disposto a exterminar uma vila inteira apenas para construir um parque aquático pessoal. É o meu presente de aniversário. Estou muito feliz. É difícil piorar do que isso. No pior cenário, Yzma seria uma governante mais impiedosa que Cusco, e bem mais abertamente sinistra ao lidar com inimigos. Mesmo com Kronk por perto, o povo teria ao menos alguma espinha dorsal moral em sua liderança. Eu poderia imaginar Kronk liderando o povo em um golpe de estado acidentalmente, o que seria a vingança perfeita para Yzma.
Agora, ele não é o Kronk, mas Gaston ao menos tentou incorporar essa mesma energia de Giga Chad. Gaston era um idiota. Eu sei, apenas opiniões polêmicas aqui no Wicked Binge. Esse cara tinha 3 mulheres incríveis, sempre apaixonadas por ele, a ponto de todas chorarem em seu suposto casamento como se fosse um funeral. Apesar das várias opções, Gaston não conseguia esquecer a única que o rejeitou, a única que claramente não se interessava por ele. Então ele ficaria surpreso quando, após matar a fera, Belle ainda, inexplicavelmente, não estaria interessada em se casar com ele. Isso provavelmente levaria Gaston até um momento de se eu não posso tê-la, ninguém mais terá. Ele tentaria matar, sequestrar ou fazer outra tentativa horrível de forçar Belle a se casar. Se você não está conosco, está contra nós. De qualquer forma, esperamos que isso mostre aos moradores o quão terrível Gaston era. Em suma, mesmo se matasse a fera, ele provavelmente morreria. O homem não sabia quando parar. Temos aqui um vilão cuja música não deveria ser tão cativante quanto é. Alameda Slim possui poderes de hipnotizar vacas com cantos de iodel, um superpoder peculiar inventado pela Disney. Se seu plano de executar a hipoteca no pedacinho do céu tivesse sido bem sucedido, ele teria obtido uma enorme quantidade de terras agrícolas para si. Dada a ganância e mesquinhez aberta do Slim, duvidamos que ele pararia até ter o máximo de pequenas fazendas sob seu cinto extra grande. Infelizmente, Slim tem muitos sobrinhos não muito inteligentes, e seria apenas uma questão de tempo, até que um deles cometesse um erro e parabenizasse o tio Slim por sua mais nova aquisição. Ô Slim. Calem-se, tolos. Temos trabalho a fazer. A recompensa por Slim era tão alta que ninguém perderia tempo entregando-o às autoridades. A menos que vacas administrassem a prisão, você não poderia salvá-lo agora. O Capitão Gantu é um caso interessante, pois mal se qualifica como vilão. Afinal, Gantu estava apenas cumprindo suas obrigações, ainda que com um entusiasmo excessivo. Porém, uma coisa é certa, seu trabalho não incluía sequestrar uma criança humana. Se ele tivesse trazido Stitch de volta para a Federação Galáctica antes do perdão, Nani, Jumba e Plickley provavelmente defenderiam Lilo e seu novo cachorro. Não só Gantu provavelmente seria rebaixado por sequestrar um espectador, mas a Federação veria que Stitch não tinha mais hostilidade com os humanos, e provavelmente lhe daria o perdão que recebeu no final do filme. Se Gantu tivesse tido sucesso, provavelmente estaria em mais apuros por sequestrar Lilo e levar outro humano à sede da Federação Galáctica. As coisas não acabam bem pra esse cara de qualquer jeito, não é? Apesar de não ser o mais icônico, Percival McLeach é um dos vilões mais desprezíveis da Disney, superando até o antagonista do primeiro filme dos Resgatadores. Ambos foram culpados por sequestrar crianças e forçá-las a trabalhar para eles. Não só isso, ele foi impiedoso o suficiente para tentar alimentar a criança cativa ao jacarés para não deixar nenhuma testemunha. Se McLeach tivesse tido sucesso em seus planos, seria difícil rastreá-lo, considerando o cuidado que ele demonstrou durante a maior parte do filme, a menos que fosse descuidado ao vender Maraud. Madame Medusa, embora menos malvada que o vilão da sequência, está longe de ser inocente. É louco que a mulher que tem 2 crocodilos de estimação tinha medo de ratos. Se ela fosse mais composta, talvez conseguisse fugir com o olho do diabo. Embora não esteja claro se ele tem superpoderes, podemos supor que Medusa ficaria extremamente rica com isso. Considerando sua relutância em dividir o tesouro com curiosos, ele provavelmente a denunciaria à polícia por mesquinhez, e se o olho do diabo tivesse poderes, Medusa seria apenas um receptáculo para ele. Úrsula, uma das vilãs mais profundas da Disney, é a próxima. Seu hobby de ajudar almas infelizes a torna uma das antagonistas mais ameaçadoras e memoráveis da Disney. De fato, Úrsula foi astuta o bastante para obter sucesso temporário, trocando a vida de Ariel pela do Rei Tritão e se tornando brevemente a governante do oceano. Não é preciso ser um estudioso para descobrir o que teria acontecido a partir daí. Úrsula aniquilaria qualquer alma pobre e infeliz que ousasse falar contra ela. Com o poder de Tritão e sua astúcia, ela remodelaria cada canto do oceano à sua imagem e tornaria a vida submarina miserável para quem não lhe jurasse lealdade. Úrsula sempre faria um acordo se pudesse beneficiá-la, sendo a única forma de seus companheiros de mar terem uma vida melhor sob seu domínio. Namari é uma vilã que sofre tragicamente por seu filme não permitir que ela seja completamente má. Apesar de começar como uma traidora leal ao seu país, ainda que não insensível, no final ela se mostrou mais boa do que má. Seu único objetivo real era o que fosse melhor para Fang, e assumimos que não ser transformada em pedra se enquadra nessa categoria. Mesmo que Namari fosse uma vilã completa, ela ainda restauraria a Pedra do Dragão, então o final seria semelhante, porém sem a reconciliação com Raya. Fora com ela quero dizer para a próxima entrada, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas foi... ela sequer perdeu? Ela ainda controla o País das Maravilhas, apesar de não ter conseguido executar alguém que pensava tê-la insultado.
Ela teria mais chances de vencer se tivesse localizado o gato de Cheshire e o apontado como o provocador durante o jogo. Mas sejamos realistas, o gato de Cheshire a teria numa caça ao ganso selvagem até cansar, e o pobre rei apenas acompanharia a jornada. Vilões infantis são um clichê clássico da Disney, e o Capitão Gancho é provavelmente o mais icônico nessa categoria. Não posso deixar de simpatizar um pouco com o Gancho. Eu também ficaria muito irritado se um garoto cortasse minha mão, mesmo que eu ainda conseguisse tocar piano incrivelmente bem, de modo inexplicável. Se Gancho vingasse Peter Pan, ele poderia aceitar o pedido de Smee e sua tripulação para voltar ao mar e continuar a pirataria. Contudo, ele não estaria isento de toda a responsabilidade. Que não? A Sininho iria querer vingar o Peter e se juntaria ao crocodilo do TikTok para garantir o sucesso de sua vingança. Agora, vamos ao que interessa para discutir sobre Shan Yu. Sabe de uma coisa? Vou deixar vocês resolverem isso. Vocês conhecem aquela cena famosamente sombria logo após a Girl Worth Fighting For? Aquela em que Shan Yu e seus homens dizimaram uma aldeia inteira para expandir território? Sim, imagine muito mais disso para quem não estava disposto a deixar os Hunos tomarem suas terras. Imagine aqueles que se renderam sendo assassinados de qualquer maneira. Porque você quis, Shan. Agora falemos sobre Hades. Vilões e dominar o mundo andam juntos, mas Hades pode ser o mais determinado a fazê-lo. Ele estava disposto a contratar 2 capangas para matar um bebê, pois previu que a criança atrapalharia seus planos de dominar o universo com mão de ferro. Não era Hércules o nome daquele garoto que deveríamos... Oh, meu Deus! Como muitos vilões famosos da Disney, Hades teve sucesso por um tempo, mas se tivesse contratado capangas mais competentes para fazer seu trabalho, não teria levado uma surra de Hércules mais tarde, já que Hércules estaria morto. Como resultado, ele não teria sido jogado no rio Styx, e Megabra não teria encontrado uma forma de deixar de servir a Hades. As coisas teriam sido bem mais fáceis se Hades tivesse contratado funcionários melhores. Mas o que esperar quando um dos assassinos enviados para matar um bebê se chama Pânico? Para cada grande herói 6, há um grande vilão 6, e para Hiro e sua gangue, esse vilão é Yokai, um homem que é admitidamente um dos antagonistas mais meio simpáticos na lista de hoje. Sua real identidade é Robert Callahan, um professor que roubou a tecnologia de nanobots de Hiro e a utilizou para se vingar de Cray, o homem e a empresa responsáveis por deixar sua filha perdida no espaço por anos, quase a matando. Callahan nem sabia que ela ainda estava viva. Ele tinha o direito de se revoltar, mas deixar seu aluno morrer uma morte evitável era inaceitável. Além disso, Callahan estava obcecado em se vingar de Cray e destruir todo o seu legado. Minha filha se foi por causa da sua arrogância. Ironicamente, Hiro e Baymax descobriram que Abigail estava viva, apenas em coma em outra dimensão. Ironicamente, se Yokai tivesse vencido os heróis, ele teria perdido a chance de se reunir com sua filha e impedido a única possibilidade de resgatá-la de flutuar inconscientemente no espaço sideral para sempre. Talvez ele ficasse fora da prisão por um pouco mais de tempo, mas ele continuaria vivendo, descendo cada vez mais em uma espiral de desespero, nunca percebendo que sua amada filha estava apenas um pouco fora de alcance. A seguir temos a mente criminal mais brilhante e radicalmente genial do mundo, Battle Ratigan. Agora Ratigan fez muitas coisas más com sucesso, ele cometeu famosos atos de terrorismo, afogou viúvas e órfãos. E em O Grande Detetive Mouse, ele quase consegue usurpar o trono da rainha e se tornar o governante da Grã-Bretanha dos ratos. Se Basil e Dawson não tivessem detido Ratigan, ele estaria governando os ratos da Grã-Bretanha até os dias de hoje. Honestamente, sabendo o quão inteligente e impiedoso Ratigan é, ficaríamos surpresos se ele não elaborasse um plano para começar a governar os humanos também. Eu tenho o poder! Há algo estranhamente engraçado na ideia de um roedor malvado tentando dominar a sociedade humana, mas passa de engraçado para aterrorizante quando lembramos que estamos falando do cara que alimenta seus próprios homens para seu gato gigante de estimação se o irritam. Quando você vir uma réplica de robô do presidente entregando seu cargo a um rato de terno, lembre-se que eu avisei. A seguir temos Dawn Bellwether. Apesar de não ser a vilã mais popular da Disney, Bellwether tinha um dos planos mais perversos da história do estúdio. Se Bellwether tivesse conseguido o que queria, ela teria arruinado a reputação dos predadores, fazendo com que animais como Nick Wilde fossem drogados para matar involuntariamente ou forçados ao crime para sobreviver. Os demais animais também não estariam em boa situação. O plano de Dawn provocou a morte de muitos animais, gerando grande temor nos não predadores em relação a qualquer animal mais forte que eles. Graças a Bellwether, a sociedade de Zootopia seria lançada em um especismo sem precedentes, regredindo a um caos absoluto. Agora temos uma entrada dupla, Gooby e Doris, que poderia ter causado algumas das piores destruições do grupo. Enquanto Gooby queria vingança contra Luz por arruinar seu sono e, consequentemente, sua vida, Doris tinha intenções mais sombrias.
Quer dizer, vimos o que aconteceria se eles vencessem. Gooby ficaria horrorizado ao descobrir que sua única amiga estava apenas usando-o para criar uma sociedade onde sua raça de chapéus ajudantes escravizava a humanidade, resultando em lavagem cerebral ou no assassinato do próprio Gooby. Doris, eu pensei que ela fosse minha amiga. Se esses dois tivessem tido sucesso, o sucesso teria pertencido apenas a Doris, e o mundo seria reduzido a uma distopia total. Alguns vilões da Disney, mesmo com pouco tempo de tela, marcaram por suas personalidades memoráveis. Madame Mim é uma dessas vilãs. Ela compensa a falta de tempo de tela com seu deleite em tudo que é ruim, desagradável e mal. No Duelo dos Magos, seu objetivo principal era provar sua superioridade a Merlin e seu aprendiz, para então matar Arthur após vencer. Se ela tivesse vencido, teria enlouquecido ainda mais devido ao impulso no ego ao derrotar seu antigo rival, partindo para conquistar adversários mais perigosos. Talvez ela mesma tentasse puxar a espada na pedra. Ela poderia manter Arthur vivo para fazer isso por ela, mas sejamos realistas, ela não é tão esperta assim. A seguir, temos um vilão que é totalmente mau e quase estranhamente simpático. Dr. Facilier é um vigarista desonesto que arruína a vida dos outros para se dar bem, usando truques e palavras maliciosas como um gênio do mal para enganá-los em acordos prejudiciais a longo prazo. Mesmo assim, ele tenta pagar dívidas que poderiam levá-lo ao inferno. Você poderia argumentar que a nova riqueza de Facilier poderia comprar sua liberdade, o que é bom. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Ele foi arrastado para o inferno devido à sua dívida sobrenatural. Conhecendo Facilier, mesmo após pagar suas dívidas, este pobre pecador provavelmente manteria seus velhos hábitos até morrer. Ele provavelmente não vai rezar no altar, mas sim se endividar ainda mais apostando para tentar alcançar uma vida melhor, apenas para acabar na mesma situação ou até pior do que já estava. Finalmente, vamos falar sobre o principal vilão de Detona Ralph e um dos únicos vilões surpresa que a Disney acertou. Rei Doce, também conhecido como Turbo, Turbo se consolidou como um dos maiores egocêntricos perigosos da história da Disney, um feito muito impressionante como esse vídeo mostrou. Seu objetivo era garantir que ele fosse o personagem mais amado e famoso do fliperama, algo que alcançou por um tempo ao sabotar o código de Vanellope e usurpar seu trono de direito. Se não fosse derrubado, King Candy continuaria governando Sugar Rush, com um punho de ferro coberto de açúcar. Agora sou o vírus mais poderoso do fliperama. Até que um novo jogo chegou ao fliperama. Mas sério, que jogo poderia superar Sugar Rush? Ele tem o Rei Doce. Que outro jogo de corrida de kart tem um encanador bigodudo e tartarugas dragão estranhas? Ok, alguém vai querer jogar isso.